E a gente vai começar com o Guido hoje, então, tá bom? Sua vez. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu acabei descobrindo que é muito mais difícil a gente falar da gente do que falar dos outros. Eu sempre fiz isso aqui com uma certa tranquilidade. Hoje eu estou meio pilhadinho, vou gaguejar. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Agradecer também ao nosso parceiro Marcelo. Marcelo, mais aí uma vez, topando as nossas loucuras. Muito, muito obrigado mesmo aí pela paciência e pela disposição. Bom, gente, eu começo minha apresentação falando uma coisa que tem muito a ver com a foto que eu vejo, a fotografia. Eu acredito que a fotografia muda vidas. Eu fiquei com a voz meio embargada falando isso. E muda para melhor. E eu estou falando isso porque ela mudou a minha vida. A fotografia me permitiu viver na cidade que eu quero, me trouxe meus melhores amigos, me trouxe Robertinha, minha companheira de vida, e ela mudou a minha forma de enxergar o mundo. E por isso hoje eu tento compartilhar um pouquinho da fotografia, tento um pouco motivar outras pessoas a fotografarem. E a gente fica muito feliz assim quando a gente vê uma casa cheia, gente interessada em fotografia, ver que esse mundo é tão rico aqui em Paraty. Esse monte de talento que a gente consegue trazer aqui é muito compensador para a gente. Eu acredito que o meu trabalho com paisagem já seja um pouco mais conhecido. Eu não vou falar tanto, não vou focar tanto nele, embora seja o trabalho que eu mais faço. Eu decidi, em vez disso, fazer um certo apanhado da minha carreira mesmo e dar uma revisitada desde a época que eu me tornei fotógrafo até agora. E vamos lá. Eu comecei a atuar como web designer aos 18 anos. Fui web designer minha vida inteira até me tornar fotógrafo. Aos 20 eu tinha minha primeira empresa, já com 3 sócios. Foi uma fase muito educativa, eu aprendi que ter sócios não é sempre uma boa ideia. Aos 23 eu saí dessa empresa, abri minha própria empresa e a maior parte da minha vida eu trabalhei sozinho, ou enfim, como empreendedor. Às vezes contratando, às vezes sozinho, mas poucas vezes eu fui CLT. Em alguns momentos da minha vida eu trabalhei com o Colégio Porto Seguro, por exemplo. Mas eu realmente gostava dessa liberdade e essa loucura de empreender. A gente sabe que é doideira, nem todo mundo gosta. Eu fiz site de tudo que é tipo de coisa, gente. De instituição de ensino, de profissional liberal, de entidades esportivas, de todo tipo de empresa que vocês possam imaginar. Fiz muito site. Além disso, eu fui músico profissional. Eu trabalhei bastante tempo na noite. Num monte de bandas diferentes e também como freela de um monte de bandas. Eu tive algumas bandas que duraram mais tempo, foram elas e eu e o Hellcats. Eu também fui baterista do cantor Naim, não sei se vocês lembram, o pessoal aí da minha idade, que mais provavelmente lembra, era o cara do Dá Seu Coração. Quando eu trabalhei com ele já não era mais tão famoso, ele já tinha passado o auge da fama, mas era um cara que ainda era conhecido e tinha muito contato, então a gente fazia muito show pelo Brasil inteiro. Viajei pra caramba com ele, era um cara que tratava a banda muito bem, era muito legal de trabalhar com ele, era dinheiro na mão de subir no palco, era uma coisa que funcionava muito legal. Então, além de viajar, ele sempre colocava a banda num hotel 5 estrelas, isso era um dos requisitos do contrato dele, então a gente sempre se hospedava muito bem. E infelizmente ele faleceu ano passado. E a gente foi... Aqui tem algumas fotinhas. Primeiro com as bandas, esse é o Hellcats. Ali, infelizmente, do Elas e Eu era mais antigo, eu tenho poucas fotos. Sempre cabeludo, enfiado no estúdio. Desculpa, estou na frente. É você sem barba? Sou eu sem barba. Barba é uma coisa mais recente. Ele tirou o cabelo e começou a barba. Alguma coisa a gente tem que deixar crescer, né? A gente vai envelhecendo, diz que em cima começa a cair. Vou começar a deixar crescer. Já dizia Arnaldo. Aqui o Naim faleceu ano passado, infelizmente, num acidente, tropeçou na escada, alguma bobagem assim. Se eu conheço ele, devia estar chapado e muito feliz, porque o Naim era um cara muito animado. O Naim era um cara... A gente fazia show no interior, então vinha muita gente de mais idade curtir o show, e ele era um cara que ficava 2, 3, 4 horas dando autógrafo, até a última pessoa fazia foto com todo mundo, muito humilde. E com ele eu fiz toda a sorte, inclusive de programas de TV, Rony Von, Luciano Gimenez, programas da Record, da SBT, um monte de programa diferente. E fomos, inclusive, tocar no Jô. Aqui eu estou com um minutinho, eu acabei desenterrando algumas fotos aí. Ainda tem isso em vídeo no YouTube, com uma qualidade pavorosa.
Enfim, isso foi em 2006, infelizmente a qualidade das câmeras não era tão boa, vocês veem que principalmente as fotos mais escuras aqui são bem sofridas. Acho que essa era a melhor que eu tinha. E é isso. Em 2011 tive uma primeira crise, em 2011 falece minha mãe. E minha mãe decidiu, sempre muito apegada comigo, ela decidiu falecer no dia do meu aniversário. Então, para quem se perguntou por que não houve reunião do Fotoclube em maio desse ano, é justamente porque ia cair muito próximo do meu aniversário, é uma data muito difícil para mim ainda. A gente brigava muito, mas a gente era muito apegado um no outro. Nessa mesma época eu terminei um relacionamento de 8 anos e voltei a morar depois de velho adulto com meu pai. Ele tinha uma casa muito grande, meu pai já era bem idoso, tinha acho que 82 anos quando minha mãe faleceu. Então eu voltei a morar com ele para cuidar um pouco dele também, para ajudar naquele momento. Essa foto da sua mãe é sua? Não. Minhas fotos dessa época são pavorosas. Eu não era fotógrafo, não tinha noção nenhuma de fotografia. As empresas que eu atendia geralmente não contratavam fotógrafos profissionais nessa época. Eu enfim, até gostava da coisa, mas eu era a pessoa que achava que apontar, clicar é o suficiente. Qualquer foto era boa, não conseguia distinguir foto boa de ruim. E hoje em dia a gente olha para trás e fala, putz, eu fiz essa foto naquela época. E em 2012 meu pai decide viajar comigo para a Europa. Eu tinha um celular um pouquinho melhor. E, enfim, ele superando, minha mãe morreu de câncer do pulmão, então uma morte muito difícil. Então, para tentar ajudar ele a superar também, a gente foi para a Europa. Ele tinha esse sonho de ficar viajando uma semana pela Charente ali, que é um rio na França. A gente alugou um barquinho que está aqui nas fotos e eu começo a arriscar algumas fotos que eu acho hoje que são melhorzinhas. Jamais me perdoaria hoje por ter cortado, por exemplo, a ponta da igreja lá em cima. Adorei que é tortinho. Mas eu começo a acertar alguma coisa que eu gosto mais. Fiz a famosa selfie com a Torre Eiffel, fui com ele para a Alemanha também, conheci alguns parentes. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, primeira e única. E aqui está o barquinho onde a gente ficou uma semana, acho que 10 dias, descendo o rio, passando todas aquelas eclusas manuais. Eclusas é quando você tem um desnível no rio, aí você tem uma porta de cada lado, o barco entra dentro, a água baixa, ou quando você está subindo ao contrário, você tem que fechar e abrir essas portas. Eu acho que eu coloquei... isso aqui era uma eclusa, você tinha que vir e girar esse trocinho aqui. Como a porta é grande, vocês imaginam, o mecanismo você tinha que dar 2 milhões de volta nesse negócio. Eu acho que até hoje um certo problema que eu tenho no meu ombro vem desse raio dessa eclusa aí. Algum dia a gente pegou um trecho do rio muito difícil, eu passei acho que 12 eclusas num dia só, e dali pra frente eu tive uma dor no ombro bastante ruim por alguns dias. Mas a viagem, opa, dá um ok pra ele, né? A viagem foi muito gostosa. Isso aqui é na Alemanha, eu comecei a olhar alguns pôres do sol, uma coisa que me fascina até hoje, esse Heidelberg. E eu acho que tinha ali um embrião da fotografia de paisagem, né? E um olhar começando a ficar mais atento para a fotografia. Aqui a qualidade da foto é muito ruim, que eu só achei uma versão dela, isso é um reflexo meu no fim da tarde, no barco do lado da gente. Muita gente faz esse trecho de barco ali. Então foi muito gostoso. Final de 2013 eu tive minha segunda crise, aí veio um burnout bravo. Eu estava, onde eu morava tinha um trânsito infernal. A casa do meu pai, onde ela ficava situada ali, durante minha vida toda era uma rua tranquila, mas era uma paralela de uma avenida grande. De repente não dava mais para sair de casa até as 10 horas da manhã. Eu estava atendendo clientes na cidade toda, então eu estava o dia inteiro enfiado dentro do trânsito. Em algum momento eu falei, nossa, para fazer site de fábrica de cimento e parafuso, eu não aguento mais essa merda. Entrei em crise. Eu vou viajar para encontrar um lugar melhor para viver. Eu já sempre tive essa vontade de estar próximo do mar, então eu falei, puxa, eu já tinha ido uma vez para Búzios, achado gostoso, tinha ouvido sempre muito bem falar desse trecho, e eu já conhecia Trindade aqui, mas eu não conhecia Paraty. Só Trindade eu frequento desde os 14 anos, acho que foi a minha primeira viagem para o litoral mais longe, foi para Trindade. Então eu falei, olha, eu vou começar a Ilha Bela, vou acampar até Búzios, na época eu estava com uma companheira que depois veio a ser minha esposa por uma época.
e eu vou encontrar um lugar para viver. Ela falou, você está doido, mas enfim, veio junto. Nada saiu do jeito que a gente foi planejando. Eu cheguei em Ilhabela, os mosquitos arrebentaram a gente, a fila da balsa estava imensa. A gente voltou no mesmo dia de Ilhabela, a gente foi até Maresias, direto. E acho que a gente ficou uns 2 dias em Maresias. Eu acho até hoje. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tem um lugar que eu conheço, que é razoavelmente no caminho de onde eu quero ir, a gente vai para lá refrescar um pouco a cabeça. Vamos para Trindade. Trindade foi maravilhoso, recebeu a gente muito bem, isso era provavelmente em novembro. Fizemos amizade com um dono de bar em Trindade, que ele tinha um espaço atrás do bar dele, que era um espaço fechado, mas com areia. E ele armava 3, 4 barracas lá no máximo. Ele deixou, recebeu, a gente fez amizade, ele falou, não, vocês podem acampar aqui. E a gente ficou ali muito bem abrigado, de cara para o mar, era uma estrutura muito legal. E lá a gente ficou, acho que por umas 2 semanas, até que Trindade ficou cheia. Não devia ter passado aqui. Trindade ficou cheia, porque veio a virada do ano, a semana do Natal. E eu nunca tinha visto Trindade cheia, porque fora a primeira vez, porque eu fui para Trindade com 14 anos e a descida do morro ainda era de terra, todas as vezes que eu tinha ido desde então, eu ia geralmente uma vez por ano, eu tinha ido na baixa temporada. Não fazia a menor ideia de que Trindade virava aquele inferno. Quando começou a lotar, eu falei, gente, vou embora daqui. Alguém falou para mim, não, você gostava de Trindade como era? Gosto. Vai para Camburi das Pedras. E assim, peguei as direções e fui para Camburi das Pedras. Essa aqui atrás é minha barraca, minha companheira, que foi por um bom tempo minha casa também. E, mais uma vez, nada saiu como planejado. A ideia era ficar 1 ou 2 semanas em Camburi, provavelmente uma semana, esperar passar ali o Réveillon, acho que dava uns 10 dias. E então segui viajando e subi o litoral, conhecer um pouco mais. No primeiro dia que eu chego em Camburi, eu montei a barraca bonitinho, que é justamente esse espaço aqui que a gente estava aqui atrás, foi o primeiro lugar que eu montei lá, esse foi um rapaz que a gente fez amizade lá, um taxista. E eu estou saindo do camping, paro nesse quiosque aqui. Paro nesse quiosque e começo a conversar com o dono, e o dono fala para mim, poxa Guido, vem a temporada aí, eu vou ter que trabalhar pra caramba, eu tenho um mercado ali no Quilombo também, Camburi tem um Quilombo que é um pouco mais afastado da praia. E eu não aguento mais temporada, eu não aguento mais turista, eu não quero trabalhar. Eu falei para ele, você não quer arrendar o espaço para mim? Ele falou, quero. Isso era no dia 30 de dezembro. Então eu morei em Camburi, numa barraca, durante 3 meses e fiquei de dezembro até o carnaval trabalhando. O carnaval foi começo de... não, foi meados de março. E eu fiquei até o final do carnaval trabalhando exatamente nesse quiosque aqui. Ele ainda não tinha essa cobertura na frente, isso a gente fez depois. E era literalmente um trailerzinho que não dava mais para ser puxado por carro nenhum. E lá fiquei eu, trabalhando feito doido, junto com a minha ex-mulher. Comecei a me apaixonar pelo céu de Camburi. Camburi, gente, quem não conhece, vai conhecer Camburi. Camburi é muito lindo. E o céu de Camburi começou a me pegar, acho que aqui já tinha um embriãozinho também do fotógrafo de paisagem que eu viria me tornar. E aí em 2014 eu falei, gente, quer saber? Porque quando eu estava em Camburi, eu vinha sempre fazer compras em Paraty. Então eu comecei a conhecer Paraty um pouquinho, em 2014 eu falei, vou morar em Paraty. E vim na louca. Vim pra cá, já tinha conhecido um dono de escuna que falou pra mim, poxa Guido, se você vier pra cá eu preciso que alguém faça o site da minha empresa. Vim, achei o cara, era o Lucas, que hoje tem a pizza na Mangerona. Ele na época ele tinha escuna Príncipe dos Mares. E aqui eu começo também a estudar fotografia. E eu comecei a estudar fotografia porque eu comprei uma câmera para minha ex que dizia ter trabalhado num estúdio de fotografia e falaram, não, já que você vai fazer os sites eu vou fotografar. Ela nunca fotografou. Eu gastei uma grana naquela câmera e falei, bom, esse negócio é só apontar e vai fazer umas fotos boas. Quando eu comecei a revelar as fotos em alta resolução que eu estava fazendo, o desastre fica mais evidente. Eu falei, gente, eu vou começar a estudar esse negócio. E aí, quando eu comecei a estudar fotografia, eu fiquei completamente fascinado, porque eu descobri que era difícil pra caramba. E eu tenho essa coisa dos desafios. Uma coisa muito difícil eu quero dominar.
Comecei a estudar fotografia, minhas primeiras referências aqui, óbvio, Cartier-Bresson, foi um cara que eu comecei a olhar na época, que eu falei, gente, até hoje, referência das referências, para mim, assim, Deus no céu e Cartier nas fotos. E um fotógrafo francês chamado Serge Ramelli, que gravava vídeos em inglês para o YouTube, e tinha uma técnica de fotografia de paisagem que eu comecei a seguir muito. Ele fazia umas fotos mais saturadas, era uma coisa um pouco diferente, que até recebia muita crítica na época, mas eu gostava muito do estilo dele, e ele dava aula de como ele editava, esse tipo de coisa, através de vídeos no YouTube. Comecei a acompanhar muito esse cara. Aqui eu tenho uma foto da escuna do Príncipe dos Mares. Essa foto não é minha, essa foto é mais recente, mas eu não tenho mais fotos dessa época, infelizmente, em algum momento a gente perdeu uma dele. Logo depois eu conheci o Jorge da pousada Bansai. Aqui eu já estava fotografando um pouquinho e fiz um trabalho. A foto da pousada aqui não é minha, inclusive ela está fora meio de eixo, super me incomoda. Quase ajustei, mas a foto não era minha, não achei justo. Essa de baixo é minha. E aí comecei a trabalhar com fotografia de imóveis. E, poxa, isso aqui é gostoso de fazer. Só mandar pousar, porque a gente ainda estava dominando a máquina e coisa assim, imagina como eu ia dirigir alguém, né? O ambiente, ele ficava lá paradinho, esperando eu fotografar. O Jorge também tinha uma escuna, a escuna precisava de um site, precisava vender online, acabei administrando o site dele durante bastante tempo. Quem lembra da escuna Bansai dessa época, o cara era referência total em Paraty, era a escuna mais cuidada que tinha, assim, ele tinha um carinho, um cuidado muito grande com o trabalho dele. E ele sempre falava no final do passeio, gostou? Compra uma escuna para ver o que é bom. E aqui eu estava morando no Matadouro, essa foto aqui ali da ponte, do lado do aeroporto ali que vai para o CIEP, para quem conhece ali para o Brisolão. Foi assim, o comecinho das minhas fotos de paisagem, foi uma das primeiras fotos que eu fiz de paisagem que eu gostei. Em 2015 eu mudo para o Corisco. A gente tinha pego uma casa de 3 quartos, meu pai nunca quis vir para Paraty, que era o plano original, mas no fim das contas ele nunca veio, então a gente foi para diminuir custos, fomos morar no Corisco. E eu criei o primeiro portal de atrações da cidade que eu tive, que na época se chamava Paraty VIP. Na verdade tem um erro dele, paratyvip.com.br. E nessa época eu vi essa matéria que, muito feliz, eu descobri que essa matéria ainda está no ar, porque o curso não está mais. Alguém mandou para mim. Se não me engano, foi a Top. Olha, tem um curso gratuito para quem gosta de fotografia. Eu olhei e falei, poxa, vou me inscrever. De Harvard, mesmo sendo online, deve ter um conteúdo bom. O curso tinha os poréns. Era em inglês, consegui dominar razoavelmente bem. Ele tinha 12 módulos. E a abordagem do curso era extremamente técnica, porque era o curso, ele era um módulo de fotografia do curso na época que tinha de Ciências da Computação em Harvard. E, gente, Harvard era uma porrada. Falava de detalhes sobre sensor, era um curso realmente muito, muito difícil. Nota mínima para conseguir o certificado, nota 8, acho que eu nunca tinha feito nada na minha vida que eu precisasse de uma nota 8 para passar. E tinha mais uma pegadinha, o certificado era pago, eu não me lembro do valor exato, mas era alguma coisa tipo 200 euros. Eu consegui. Muito feliz também que eu achei essa foto, eu achei o certificado, ainda tenho ele aí, assim, para mim foi uma conquista na época, dessas coisas que a gente se desafia a fazer, quando a gente consegue, puxa, foi difícil eu conseguir. Fiquei muito feliz de conseguir. E aí no Corisco eu morei do lado do campo de futebol, comecei a brincar um pouquinho fotografando as partidas do futebol da galera, ia pra cachoeira pra caramba, e essas fotos não são minhas, alguém me fotografando, sou eu na verdade pulando na água, que eu adoro essas loucuras, agora tô um pouco velho pra isso, mas eu adoro. E comecei a tocar um pouquinho aqui também, aqui na foto o falecido Crisão, e eu não sei atrás se é o Isaac ou o Ezequiel, porque eu nunca sei quem é. Exato. Adoro gente que sabe, eu ainda não aprendi, eu chego lá. Crisão infelizmente já é falecido, mas ele tinha uma das bandas de rock, se eu não me engano era Eros, o nome da banda. Eu tocava com ele. Ele era da banda. É mesmo? É. Pô, que legal. Era um cara muito, muito gente boa. Eu conheci ele, já estava bem doentezinho de diabetes e tal, mas era muito gente boa, sempre muito alto astral.
Isso aqui acho que foi a primeira vez que eu saí com uma câmera para trabalhar com um flash, dá para ver que tem um pouco de luz demais. Né? E era no Van Gogh, que ainda existe, ainda é no mesmo espaço, mas agora é uma hamburgueria. Na época era uma balada e bombava. Eu adoro essa foto, na verdade, que tem uma menina aqui oferecendo cerveja. Aqui no posto do Tarzan, meu cliente, logo desde essa época também, o Sandro e a Kelly, adoro os dois, super fofos. E aí a gente vê que as fotos melhoraram um pouquinho, né? Conseguiu congelar o movimento, conseguiu congelar a água, a coisa estava ficando um pouquinho melhor, a Harvard ajudou. Em 2016, um relacionamento que já vinha muito ruim, teve uma pressão muito grande dela, porque ela tinha 2 filhas, as filhas queriam voltar em São Paulo, uma estava lá, uma estava aqui com a gente. E ela falou, não, eu quero voltar para São Paulo também, porque está tudo dando errado, porque a gente está em Paraty, não sei o quê, a gente brigava muito. E eu decidi voltar para São Paulo com ela, fiquei 2 meses lá, nem 2 meses. As brigas continuaram, um belo dia eu perdi a paciência, eu tinha uma Montana na época, taquei todas as minhas coisas na caçamba do carro, gastei o último dinheiro que eu tinha entre gasolina e para colocar o documento do carro em dia, e cheguei aqui em Paraty com uns R$30 no bolso, mas decidido, falei, eu vou trabalhar com fotografia. Então, vim de carro, trouxe minhas câmeras, na época eu tinha 2 câmeras, trouxe as lentes que eu tinha, falei, eu vou trabalhar com fotografia, que se dane, vou largar tudo. E vim com a cara e com a coragem. E quando você chega com R$30 no bolso, você não tem muita alternativa, tem que dar certo. E deu. Parei no Rancho do Mineiro, não sei quem lembra, esse espaço ficava ali no Jabaquara, na primeira travessa ali, depois você desceu o morro. Era um camping muito legal. E eu cheguei lá e fui recepcionado por essa figura aqui. Aqui deu algum errinho, tudo bem, mas é o Fábio Cajaíba. Ele era uma espécie de gerente de lá, e eu cheguei para ele e falei, oi, tudo bom, eu sou fotógrafo, sou web designer, faço o site. Ele olhou para mim e falou, eu preciso de tudo isso. Pensei comigo, isso vai dar negócio, e deu. Uns 2 dias depois o Vicente estava viajando, mas ele me apresentou o Vicente. Vicente, eu brinco, que é meu segundo pai, meu pai aqui em Paraty, eu tenho um carinho, um respeito por ele gigantesco. E o Vicente olhou e falou, rapaz, vou te dar uma força, ele já viu que eu estava fotografando, já tinha feito o site, em 3 dias a gente estava com o site no ar, domínio resolvido, umas outras pendências que tinha, o domínio estava preso com outra pessoa, eu já desembolei esse nó todo. E aqui eu achei essa foto aqui, que é bem antiga, ela mostra exatamente a barraquinha onde eu morei, no primeiro lugar que eu fiquei no camping. Era um lugar muito, muito gostoso no Jabaquara, mas tinha seus problemas de quem estava do lado do mangue. Muito úmido, quando chovia a água subia. E o Vicente olhou para mim e falou, olha rapaz, ali para você deixar seu equipamento na barraca é meio perigoso, aqui no camping também tem umas pessoas mais complicadinhas. Quem conhece camping sabe como é, tem sempre uns ratinhos. E ele tinha um escritório de alvenaria nesse galpão aqui, onde funcionava o restaurante, mas ele tinha um escritório dele. Ele falou, Guido, vem cá, eu vou tirar uma chave para você, eu não uso o escritório nunca para nada, tem 2 mesas lá, pega uma mesa para você, monta seu computador, deixa suas coisas de valor lá que você fica tranquilo. E assim, com menos de 1 semana instalado aqui no camping, eu tinha um escritório para trabalhar. A barraca eu consegui depois passar para um lugar de alvenaria, logo depois, que era mais alto, que era a fundação de uma casa que nunca chegou a ser construída, então a água deixou de ser um problema também quando subia e quando chovia. E assim eu fiquei ali muito bem instalado, era tudo muito simples, mas eu estava muito, muito tranquilo. E acho que pela primeira vez na vida, feliz. Nessa época eu comecei a curtir Paraty, isso aqui foi logo dessa época também, a gente fez pela primeira vez o Morro da Marcela, estou devendo para a Roberta ir até lá e para mim mesmo, e para a Thaís também, né? Morro da Marcela e Cunha. Morro da Marcela, aqui na divisa de Cunha com Paraty. Não esculacho. E aí eu fiz as minhas primeiras fotos de gastronomia. Do Toreto, era um restaurante ali do lado, eu fiz uma permuta com ele, então eu comia lá todo dia e em troca eu fiz algumas fotos para ele. Deixa dito de claro. Eu olho as outras fotos, gente, eu escolhi as melhores também. Comecei também a fazer bastante foto de paisagem.
fotos de lugares que não eram tão paisagísticos assim para o portal, porque como a gente tinha um portal de informações sobre Paraty, eu tinha que ter outros lugares que eu não teria fotografado de outra forma. Nossa, parece que Eu tenho uma melhor hoje que o céu estava amanhecendo vermelho. Mas essa da época estava certinho. E já estava estudadinho, com o diafragma fechado, tudo certinho. E aí nessa época eu tive também a possibilidade de fazer um rolê de veleiro e fui conhecer pela primeira vez ali o Morro do Pão de Açúcar, onde é essa foto feita, na Manguá. E esse lugar que é uma paixão para mim até hoje, que a Roberta também se apaixonou logo depois, Ponta Negra. Quem não conhece, por favor, vá. Aqui tem uma situação interessante, que esse barquinho que está aqui é o barco que levou os postes quando foi colocada a luz em Ponta Negra. E ele estava carregado até o talo dos dois lados do poste. Os caras puxaram uma corda daqui e foram tirando esses postes do barco, tudo no braço. Levando todo esse trabalho para levar depois os postes, foi tudo feito no braço, não tinha jipinho, não tinha nada. Impressionante o trabalho. E isso aqui, gente, estava um calor de 35 graus. Esses caras de calça comprida, blusa comprida, debaixo daquele sol trabalhando. Galera guerreira. Em 2017 conheci essa figura maravilhosa. Chamei ela para fazer um ensaio. Chavequinho, todo fotógrafo sabe que funciona. Achei você linda, vamos ali fazer umas fotos. Nem um pouco. Mas eu dei muita sorte. Eu fui fazer um trabalho para o hostel onde ela trabalhava. E o dono, que deu muito mole, ela tinha oferecido para fotografar para o hostel e o cara não botou uma fé na Roberta. Para minha sorte, ele já vinha combinando comigo de fazer, eu acabei fazendo esse trabalho. E aí a Roberta viu as minhas fotos. E quando ela viu as minhas fotos, aí a conversa começou a fluir, porque até então, estava nem aí. Aqui tem mais um pouquinho de trabalho da época, isso aqui é o Contemplário em Penha. Isso aqui foi um curso que eu dei no Canguru Hostel também. A Roberta já estava comigo, mas não deu curso ainda porque ela estava trabalhando e não podia parar de trabalhar para dar o curso. Tudo isso, não foi? Não, eu estava junto. A gente já estava junto, sim. Ainda estava dando curso sozinho, coitado dos alunos. E aí ela me levou para conhecer o Rio de Janeiro. Pela primeira vez eu só tinha ido para o Rio muito criança. Eu amo o Rio de Janeiro de paixão, graças a ela. A gente começou a morar junto, trabalhar junto, fotografia de imóveis, ensaio e tudo mais que aparecesse. Menos casamento, foge até hoje. O portal Vai Paraty, nessa época, se tornou, o Paraty VIP se tornou Vai Paraty. Eu estava com um grupo chamado Pra Frente Paraty, e a gente tinha pretensões políticas, apoiamos o Casé. Foi uma época da minha vida que eu me meti com política, uma coisa que eu me arrependo amargamente de ter feito, e que eu decidi fazer um site de notícias, que eu me arrependo mais ainda. E deu muita dor de cabeça, mandava uma mensagem cobrando publicação de artigo às 3 horas da manhã, enviando qualquer tipo de pedido. Recebi ameaça, não da polícia, porque a gente sempre foi muito cuidadoso em referência à polícia, mas de todo bandido ou coisa assim que saia em qualquer reportagem, a gente recebia algum tipo de ameaça. Enfim, mantivemos esse site durante acho que 3 ou 4 anos e foi a maior ideia de jirico da minha vida. Não tenham um site de notícias. Não sei o que vocês vão fazer para outra cidade. Nessa época eu comecei a fazer ensaio. Escolhi essa foto, que foi uma das primeiras fotos de ensaio que eu gostei muito. Na verdade, um dos primeiros ensaios que eu gostei muito. E essa menina é a Thalia, que na época já era bailarina. Acho que a Thalia tinha uns 17 para 18 anos nessa época. Hoje ela é formada em Direito, atua no Conselho de Segurança, ela é porreta. Está com um projeto beneficente também, dando aula de balé para autistas, assim, é uma pessoa que eu sou fãzão, acho ela foda. Comecei, morando no Jabaquara, a fotografar um pouco mais por lá, me apaixonei pelas belezas daqui, e aqui eu trouxe a Taqueria Mexicana, que fica em frente na rua do Antigo Cartório ali. Hoje é uma hamburgueria. E eu fiz algumas fotos para eles do espaço. Na época era a Janaína Gamba, proprietária. E foi a primeira vez que eu entreguei as fotos para alguém chorou. E por isso essa foto me marcou muito.
Eu achei que o ensaio ficou legal, mas eu realmente não esperava aquela coisa. Para ela tinha sido uma coisa muito difícil de construir. E quando ela viu as fotos bonitas e gostou, ela chorou. Assim, isso mexeu muito comigo na época. Eu falei, pô, esse negócio de fotografia é legal mesmo. Aqui temos o Lavandar, em Cunha. Aqui ó, o Gnomo, em Cunha também. Comecei a dar um rolê bastante por aqui. Você gosta do lusco-fusco, né? Sou apaixonado pela Blue Hour. São 20 minutos durante o dia que a gente consegue pegar esse céu azul, já com as luzes acesas. E a maior parte do meu trabalho de paisagem é feito nessa hora mais antiga. Agora eu fotografo bastante durante o dia, mas no começo eu fotografava principalmente nessa hora. Antes do amanhecer do sol, logo depois dele se pôr. Tem aplicativo para isso, tá, gente? Para a gente saber exatamente qual vai ser a hora, e há um período que tem que ser rapidinho. 10, 15 minutos, acabou a luz boa. E esse desafio me pegava muito também. E aí comecei a acertar aqui, coloquei algumas fotos de paisagem que eu realmente gosto. Não quis fazer uma coletânea muito longa, porque eu já vou falar pra caramba aqui, eu quero deixar o Marcelo fazer a apresentação dele também. Mas comecei a acertar a mão em algumas coisas. Em 2018 nasce a Fotos Incríveis, Roberta já estava trabalhando comigo, e até então sob nítima fotografia, mas nossa relação nunca foi uma relação de chefe e subordinado, pelo contrário, desde que ela veio trabalhar comigo, ela já veio somando muito e as coisas foram sempre... Os dois trabalhavam insanamente muito. Em 2018 a gente falou, a gente precisa de um nome melhor que Íntima Fotografia. Vamos dizer que não é muito comercial, e a gente fez a Fotos Incríveis. A gente começou a atender diversos clientes. Aqui a Pousada do Príncipe, Jorge, outra pessoa que eu sou super fã aqui de Paraty, guerreiraça demais. Fotografando casas, isso aqui é aquela casa dos abacaxis, isso aqui é uma casa no Morro da Praia Grande. Você vê que é sempre esse horário, era quase uma característica de fazer esse tipo de foto. Até hoje eu gosto muito. Aqui o Thai Brasil, Marina, outra pessoa que eu sou fã pra caramba. Isso aqui é Cervejaria Caboré. Eu gosto dessa foto porque eu acho que a foto sai melhor que o lugar, né? Moro Empório. Esse aqui, quem não conhece, por favor, na frente do Santander, vai comer lá, porque a gente adora, fácil de encontrar. A gente lá, Morinho é um amigo também muito grande. Pousada Porto Imperial, a gente começou a fazer muita foto de imóvel. Essa aqui é essa casa que fica do lado da Capelinha, não me lembro o nome da proprietária. Isso aqui é lá dentro também. Essas duas aqui são da Ana Bianca Marim, na Ilha do Araújo, que se apresentou no último encontro da gente. E eu até hoje não acredito que ela me contratou. Eu fiquei muito satisfeito depois que eu descobri quem ela era como fotógrafa antes de entregar as fotos. E o medo de entregar essas fotos, gente. Mas ela ficou super satisfeita e quando ela me contratou de novo, tempos depois, eu falei, não, eu acertei mesmo. Aí em 2018 a gente fez esse curso na Casa da Cultura. Chamou-se depois uma exposição Como Eu Vejo a Luz, que foi uma exposição com as fotos dos alunos que ficou lá, acho que um mês em cartaz. E desde então a gente é meio que tolhido pela Casa da Cultura, não entendi direito o que acontece. Em 2019 eu fiz as minhas primeiras fotos aéreas da cidade. Foi acho que nesse ano que a gente comprou o primeiro drone também. Mas as minhas primeiras fotos aéreas de Paraty não foram de drone. Foram nesse bagulho aqui. A galera foi pular de paraquedas e eu fui junto para fotografar. Eles pulando a primeira vez, depois eu saltei também. Me deram no salto. Mas a primeira vez que eu fui com a câmera para fotografar lá de cima. E aí eu fotografei essas fotos aqui. Infelizmente o avião ele tem um vidro que é um vidro azulado, então a qualidade da imagem não é tão boa. A câmera era boa, mas um vidro ruim na frente estraga tudo. É por isso que a gente fala, não coloque filtro barato na frente de câmera cara. Mas deu para fazer umas brincadeiras. Vocês veem que ele tem um efeito azulado, né? É do vidro do avião isso. Eu tentei editar, está bem editada essa foto, mas eu não consegui tirar mais que isso. E aí em 2019 nós lançamos o Leão Paraty. E o que aconteceu é o seguinte, eu sempre vendia até então fotos para pousadas, mas 5, 10, 15 fotos, pacotes pequenos, e a pousada usava essas fotos até a exaustão, porque não havia uma demanda tão grande. Você tinha uma página no Facebook, você tinha coisa assim, mas não existia essa coisa de postar na rede social todo dia, coisa assim. E aí nessa época surgiu o Instagram,
Começou a bombar pra caramba o Instagram e as pessoas mudaram a necessidade. De repente elas falaram, não preciso de 15 fotos, eu preciso de 2.000. E aí veio essa ideia de organizar o acervo de fotos que eu tinha. Roberta tinha um acervo também de fotos que a gente não tinha organizado. A gente sentou o popozinho na cadeira, tratamos fotos feito loucos e começamos o acervo com, acho que em torno de 2.000, 2.500 fotos. Não foi isso, né? Você lembra melhor essas coisas do que eu. E foi a época também que a gente comprou o primeiro drone. Eu descobri a maravilha que é fotografar de volta. E aí tá a Thaís que está aqui hoje, muito feliz que você veio. A Thaís foi nossa primeira apoiadora do projeto. E tem uma gratidão enorme, assim, você ajudou a gente a dar um salto enorme inicial ali, acreditar que aquilo tinha futuro. Lá na frente da pousada Eclipse, pousadora Thaís. E aí veio a pandemia. Pandemia, você faz o quê, gente, se você é fotógrafo? Se fosse hoje, eu teria sentado para fazer curso para vender online. Mas como na época não tinha esse insight todo ainda, sentamos o popozinho no chão, na cadeira, né, e tratamos fotos feito loucos durante uma boa parte da pandemia. O Paraty ficou fechado, acho que uns 3 meses na época, para mais, né? E tratamos foto. Nesse momento, o tamanho do acervo saltou de 2.000 para 12.000, quase 12.000 fotos. E a gente lançou também um vídeo, eu não coloquei o vídeo aqui porque ia ficar longo demais, mas é um vídeo chamado Por Trás dessas Paredes, foi premiado no Festival Coronavídeo. Esse vídeo ele tinha um texto da Ana Bueno, ele foi narrado pela Angélica Diniz e foi editado pela Roberta com imagens que eu captei. Um trabalho ali a 4 mãos. E com a Ana Bueno, que eu sou fã declarado. Aqui eu tenho mais um pouquinho de fotinho de paisagem das minhas preferidas. Vocês vão ver sempre o reflexo, é uma coisa muito presente. Até o meu trabalho artístico hoje vai muito na direção do reflexo. Eu piro nessa coisa da água. Acho que Paraty é uma cidade única e é uma cidade única em dobro, porque ainda tem esses reflexos que você consegue ver de 2 ângulos ao mesmo tempo. É uma maravilha. Algumas das que eu mais gosto. Isso é Robertinha no saco bravo. Careca. Tava sem Careca. rapado O carequinha deixou eu rapar o cabelo dela. Pensa uma pessoa que não tem juízo. Ficou linda a careca, inclusive. Aqui um pouquinho de pesca, é um dos temas que mais me pega e por onde provavelmente eu não vou fazer umas coisas mais artísticas ainda. Eu acho lindo demais essa relação do caiçara com a terra em geral, mas especialmente a pesca me pega muito. E aqui eu digo, gente, foto guardada não serve para nada, isso eu aprendi com a Paraty, porque se não tivesse sido a pandemia, eu estaria com HD entulhado de fotos até hoje. Para quê? Vai animar alguém, vai fazer o dia de alguém melhor? Não, nem o meu. A gente fica ali com gigas e gigas às vezes, tem que separar um tempinho para tratar, joga na rede, publica no Instagram, bota, faz uma exposição se você não quiser compartilhar dessa forma, mas bota para jogo, sabe? E aí a gente começou também a trabalhar com gastronomia, ganhamos o primeiro lugar no Festival de Brasília em gastronomia. A Roberta é mais apaixonada por isso ainda do que eu, adora fazer gastronomia, faz muito, muito, muito bem. Aqui tem algumas fotinhos. É um lugar onde eu acho que eu sou mais assistente e ela manda muito. Banana da Terra, Conchego, essa de cima não lembro exatamente onde era, acho que era Conchego também. Não, é uma pousada dos franceses que já não estão mais aqui. Era La Tropézienne. Ah, La Tropézienne. A Roberta tem uma memória incrível também, não lembrar essas coisas. Isso aqui é o Time, esse aqui era o restaurante da Maria Alicia, né? Era, isso. Isso foi na Marina pandemia. Marina, isso foi na pandemia, exato. No final da pandemia, né? Ela ia no Guetópolis, acho que nem sei se deu certo. Acho que não. E aí, em 2022, a gente começa a vender os meus primeiros quadros. É um trabalho que ainda está em andamento, mas é uma coisa que me dá muita satisfação saber que tem uma foto minha na parede de alguém. É uma coisa que daqui para frente eu pretendo focar mais. Vou colocar a mesma foto 2 vezes. E nessa época também nasceu o projeto Santa Rita. Santa Rita, gente, para mim é uma obsessão. Eu fotografo essa igreja, assim... Eu venho para o Centro Histórico, o Roberto dá risada. Ah, você foi aonde, Santa Rita? Desde a primeira vez que eu fotografei, eu me apaixonei pela igreja, ainda do celular. Eu tenho uma foto dela que eu acabei não colocando aqui, mas com arco-íris caindo em cima da Santa Rita, que eu fiz isso com a Banzai.
É uma das fotos que eu mais gosto também, assim, eu fotografo esse lugar obsessivamente muito. E aí, na época, tinha um programinha de edição que você conseguia fazer uma certa edição e animação nas fotos. Eu brinquei com ele e eu estava começando a estudar um pouquinho de autoevolução e coisa assim. Falei, puxa, eu preciso me disciplinar mais. Aí, para fazer um projeto que me exigisse disciplina, eu criei um projeto onde eu tinha que postar uma animação por dia. Ou seja, durante um ano inteiro, eu criei uma animação por dia e postei. Eu falei um único dia. Mas falei. Tive minha crise no ciático, já tinha tido uma antes, mas aí eu tive uma crise realmente brava, perdi um pouco do movimento da perna na época, consegui recuperar depois. Fui para o Rio com a Rô, fiz exame lá de tomografia e descobri 3 hérnias de disco. Mal de fotógrafo. Nessa época eu começo a malhar e inicio meus estudos em marketing e vendas, porque a gente fazia muito trabalho e eu percebia que o nosso comercial era muito ruim, assim, a nossa autopromoção era muito ruim. E até pouco tempo atrás, 100% dos clientes que vinham, a gente estava recebendo por indicação. A gente está começando a fazer alguma propaganda agora. Hoje é focado no projeto Amo Paraty, mas é super recente. Então, nessa época, foi que eu comecei 2 anos e meio atrás, eu comecei a estudar marketing e vendas. E uma coisa que eu achei que eu ia detestar, me apaixonei. E nessa época também nasceu minha paixão por retratos. Eu não trouxe fotos de todos eles, que ia ser muita coisa, mas assim, eu conheço os trabalhos de Lindsay Adler. Por favor, procurem essa mulher, quem se interessa por direção. É uma deusa, tanto na luz quanto na direção de pessoas, para mim não tem para ela. E depois, mais para frente, o Peter Hurley, que é um cara que foca só em retratos. Ele tem inclusive um livro sobre isso, que eu li, que é incrível. E nessa época também a gente comprou o acesso do Carl Taylor, que é um fotógrafo inglês incrível, extremamente técnico também. E que para mim acho que é o melhor professor que eu já vi. Ele ensina, eu tenho uma facilidade incrível de absorver o que ele ensina. A gente fez, compramos a assinatura do portal, tinha não sei quantos cursos, a gente fez tudo. Na hora que a gente chegou, vamos cancelar, porque a gente realmente consumiu o portal inteiro e era muita coisa. Em 2023, com a vinda do ChatGPT, na época acho que era a versão 2.0, primeira vez quando ele foi publicado, comecei a estudar IA e me apaixonei de novo. Eu fico me apaixonando pelas coisas. 2024 fizemos o Circuito Sabores de Inverno. Foi 23. Foi 24. Ah, 23, é verdade. Tem razão. Tudo bem. Eu escrevi errado em cima, tem toda a razão. E foi um circuito onde nós fotografamos todos os pratos, graças mais uma vez a Thaís que cedeu o espaço, no eclipse onde a gente fez as fotos. É verdade. E aí a gente fotografou pratos de vários restaurantes e esses pratos geraram uma exposição e um circuito gastronômico, que durou de 15 a 25 ali de junho. Foi muito, muito legal. Pela primeira vez ter fotos nossas expostas ali em plena Praça da Matriz. E tudo por iniciativa e doideira nossa, foi muito, muito legal. Deu um trabalho do cacete, mas foi muito legal. Em 25 de setembro eu faço a primeira publicação do Melhor que nós temos, que não era esse nome ainda, mas que é o meu projeto de retrato que eu faço hoje no Instagram, e onde alguns aqui já foram retratados. E esse projeto ele tem a ver com algumas coisas. Entre eles eu queria homenagear muitas pessoas. Eu queria falar de pessoas que eu admiro, que tiveram a ver com essa minha caminhada aqui em Paraty. E eu cheguei num ponto, eu vim ali do começo, estudo de hardware, eu vim de uma formação muito, muito técnica da fotografia. E nesse projeto eu falei, quer saber, eu vou fazer o contrário. Câmera na mão, ISO alto, a luz ruim, vai ser de noite, se só tiver luz merda, vai ser com luz merda mesmo, porque no fim das contas esse projeto não é sobre a técnica. E aí, para me condicionar um pouquinho, desapegar disso, eu fiz nessa linha, eu fiz o melhor que nós temos. Para quem quiser conferir, ele está no meu Insta aqui do fotógrafo, ele deve chegar a 100 pessoas muito em breve e se tornar uma exposição, se Deus quiser. Cada pessoa dessas tem depois um texto embaixo, eu conto um pouquinho a historinha da minha relação com ela, dá um trabalho gigante de fazer. Eu sou apaixonado nesse projeto agora. 21 de outubro, fizemos o primeiro encontro do Fotoclube, na Café Café. Eu queria deixar o meu obrigado ao infelizmente já falecido André e ao Gustavo Massola, que está aí guerreando. E que foram caras que a gente foi conversar sobre essa iniciativa, abraçaram a gente. Não, eles nem conheciam a gente, só
só de vista. E a gente falou, não, a gente quer fazer isso, não, vamos fazer. O Massola montou a tela, arrumou o projetor, arrumou cadeira, coisas que nem estavam no escopo deles fazerem, assim, eles abraçaram a causa demais. E por um bom tempo nós fizemos um encontro no Fotoclube, e nós, no Café Café, nós só saímos de lá porque não tem uma estrutura coberta. E a gente deu muita sorte no período em que estivemos lá. Apenas uma vez a gente pegou uma chuva fraquinha, tinha uma lona que era uma espécie de tela por cima que deu para segurar. Mas a gente conhece Paraty, a gente sabe que uma hora ia chover, né, gente? E aí eu vim conversar com o Antônio, que já tinha me oferecido em algum momento. E eu disse primeiro que eu não queria sair do Café Café, e aí eu fiquei com isso acho que uns 10 dias na cabeça, e eu tive que conversar com ele e falar, Antônio, eu tenho idiota, eu sou idiota, você tem toda a razão. A estrutura aqui para receber a galera é muito melhor, e a gente acabou migrando aqui para o Sesc. Eu deixando muito obrigado aqui para os dois, porque foi graças a ele que isso aqui acontece, e a gente ama muito isso aqui. Essa foi a foto do primeiro encontro da galera que estava reunindo. Muito gostoso ver umas carinhas que estão aqui. 2024, a gente fez um curso presencial no Celina, e aí junto com o estudo de marketing de vendas que comecei a fazer, eu peguei o projeto Eu Amo Paraty para reestruturar ele inteiro. O que era só um acervo de imagens virou um conjunto de ferramentas para quem faz divulgação em rede social completa. Hoje em dia tem guias de informação. Eu escrevi até um livro sobre como gerenciar pousadas, gente. Olha que loucura. Atencioso. Aqui eu começo a focar um pouco mais na arte, muito por influência da Roberta, que ama a arte, que tem um conhecimento gigantesco de arte, é uma artista nata, inclusive incrível, vejam o trabalho dela, e depois por influência também do Portela, que eu conheço através da Roberta, e que diz umas coisas do tipo, acredite no poder da imagem, que me pegaram. Eu trouxe um pouquinho que eu ando aprontando nessa linha. Os reflexos continuam presentes. Esse aqui é um trabalho que eu faço com reflexo de barcos. É uma coisa que está meio escondida ainda, eu não estou publicando, não estou nada, vocês estão vendo meio que em primeira mão. Isso aqui é na Fazenda Bananal. E aqui de novo eu começo a dar um foda-se para a técnica tradicional, eu começo a brincar com baixa velocidade de obturador, câmera em movimento, fotos propositalmente borradas, buscando resultados um pouco diferentes na estética, né? E nesse ano a gente fez também o Focoff, a primeira edição. Foi um evento bem polêmico, tinha tudo para ser simples e se tornou bem complicado, mas a gente é teimoso com a burro e saiu assim mesmo. Vai fazer de novo também? Vamos fazer de novo, agora dessas vezes já de acordo. O Giancarlo recebeu muito mal, mas hoje eu faço meia culpa, eu acho que a gente comunicou muito mal, especialmente eu. Eu deveria ter conversado com ele de outra forma. E quando ele viu, a gente tinha feito um baita material de divulgação legal, o evento parecia ser gigante, embora só fosse uma exposição, um bate-papo, inclusive o Marcelo Azé fez um bate-papo, né? A gente fez um bate-papo e uma festa. Barulho, né? Mas a gente fez um barulho dos infernos, e o Giancarlo achou que eu estava querendo concorrer com o evento dele, porque assim recebeu muito mal na época. Mas como eu disse aqui, vale meia culpa, a gente tinha que ter comunicado isso melhor. Na correria de agitar o evento, a gente não conversou com ele como deveria. Eu tentei algumas vezes, ele também estava correndo por causa do TEF. Saiu todo. Mas saiu. E vai ter de novo, e desse ano tem edital. 2025 eu começo a editar vídeos com frequência. Aqui eu estou mais uma vez pagando a língua, porque quando eu comprei minha câmera lá atrás, 10 anos antes, o cara que me vendeu falou, você faz só foto ou vídeo? Eu falei, não, só foto. Não, você vai acabar fazendo vídeo. Eu falei, de jeito nenhum. Agora eu estou fazendo e estou editando. E eu começo a fazer consultoria em vendas, marketing e aplicação de inteligência artificial para pousadas e restaurantes, também para outras empresas. Começo a ensinar a galera como é que dá para usar a inteligência artificial e as técnicas de venda para você atingir mais gente, atingir o público certo, fazer um investimento menor e ter um retorno maior. Basicamente a gente fala de ganhar dinheiro. Eu gosto muito disso, eu descobri que eu gosto demais desse tema. Hoje eu me vejo trabalhando mais com isso do que até com a fotografia. Quero cada vez poder mais ajudar outros empresários a encontrar formas de aumentar o seu faturamento.
E aí não é diminuindo o salário dos funcionários, a gente é realmente conquistando mais e melhores clientes. Eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas para isso. Começo a ter uma boa carga de conhecimento na área de marketing de vendas. Eu realmente gosto muito dessa parte, estudei toda a parte de copywriting, enfim, funis de venda, estou estudando muito tráfego pago. Assim, a gente tem ferramentas incríveis hoje para facilitar a divulgação do trabalho, mas realmente tem que gastar um bom tempo investindo ou ter alguma assessoria boa, porque é muita coisa para você conhecer. E quem está aqui em Paraty sabe que a gente não tem muito tempo para muita coisa, porque Paraty não abraça vagabundo, né, gente? Ou você é herdeiro, ou aqui a galera trabalha feito louco. E às vezes até os herdeiros. Eu vou parar de fotografar? Não. Fotografar cada vez menos do trabalho. E eu estou numa fase onde me cansa um pouco não fotografar, mas é difícil você fotografar 4 horas, 5 horas no dia fazendo uma sessão comercial e pensar em fazer um trabalho artístico depois disso. Então, chega uma hora que você já não quer mais pegar a câmera, você já está cansado. Então eu quero fotografar cada vez menos para o trabalho e cada vez mais para o Brasil. É isso.